Eu me lembro quando era criança e quando eu chegava aos meus pais e eles me diziam alguma coisa e eu os desdizia, ou então eu ia lá e remendava o que eles me falavam, uma bronca que eles me davam, um conselho. Eu lembro que meus pais me diziam assim: não me remende. E essa lição ficou muito forte na minha vida, ou seja, de não ficar remedando ou ficar assim, sabe, desdizendo ou acrescentando e tirando falas de uma autoridade superior sua. E essa é uma lição que todos nós devemos aprender, ainda mais quando feito publicamente. Eu estou dizendo isso justamente pelo caso do general Mourão. Muitas pessoas ficaram realmente atônitas com as declarações do Mourão e acreditam sim que ele deve ou calar-se ou sair. Depois, no fim do vídeo, nós vamos discutir sobre estas possibilidades. Porém, você que está ainda em dúvida ou criticando quem critica o general Mourão, achando que por isso nós estamos simplesmente criando uma crise no governo, ou que nós estamos abalando a credibilidade do governo Bolsonaro, ou que Carlos Bolsonaro está errado em criticar o governo e que ele deveria então resumir-se ao seu cargo de vereador e não trabalhar como filho pelo bem do pai e nem não tentar ser, vamos dizer, o bulldog do seu pai nas redes sociais e atuar em questões como, por exemplo, do Bibiano, em que ele ajudou a retirar um traidor do próprio governo. Mas eu quero que você considere o que eu vou dizer aqui, as notícias que eu vou mostrar para você. Mas muito antes de você acompanhar comigo as notícias e as falas do general Mourão, eu quero que você preste atenção numa coisa. Preste atenção em como a mídia quase sempre não critica o general Mourão. Aliás, depois da eleição, ela não criticou mais o Mourão. Ela simplesmente expunha algumas falas complexas e às vezes até polêmicas do general Mourão, mas ela não critica o general Mourão. Não, pelo contrário. A mídia sempre está alfinetando, criticando e tentando derreter a credibilidade política do próprio Bolsonaro, mas não do general Mourão. Alguma coisa está estranha, porque o Bolsonaro foi eleito combatendo a mídia. Foi eleito com quase zero, exposição na grande mídia, atuando nas redes sociais e nas ruas e através daqueles influenciadores que trabalhavam gratuitamente para ele. Eu, de certo modo, fui um deles, mas sim, ele sempre trabalhou contra a mídia, porque a mídia, sim, é contra o governo e, na maioria das vezes, contra a população. Você quer ver como isso não é apenas uma opinião minha? Lembre-se que este canal aqui é parceirão da Loja Vista Direita. Entre na Loja Vista Direita, que é de artigos conservadores, etc., de camisetas, canecas, quadros, etc. Entre lá no site da Vista Direita, aqui o link está na descrição. Acesse e compre os produtos. E não se esqueça, obviamente, de curtir, compartilhar este vídeo, comentar aqui embaixo e também, se você quiser conhecer a minha livraria, a Livraria do Bernardo, os links também estão aqui na descrição. A gente sempre tem livros muito bons em desconto para você. O general Mourão foi convidado para falar dia 9 de abril, já aconteceu, no Wilson Center, lá nos Estados Unidos. E na carta de convite a ele, no release, vamos dizer, do evento, tinham algumas informações. O Carlos Bolsonaro foi quem divulgou isso. E lá está escrito o seguinte, acompanhe comigo. Em meio a um barulho político, o vice-presidente Hamilton Mourão emergiu como uma voz de razão e moderação, capaz de orientar tanto em assuntos internos quanto externos. Mais um pouquinho para baixo diz o seguinte: o ex-general de 4 estrelas também se tornou um dos favoritos dos jornalistas brasileiros, que frequentemente criticam o novo governo por sua posição de se envolver com a mídia e por suas importantes observações sobre a necessidade de o governo valorizar uma diversidade de opiniões. Essa não é somente a minha opinião, é a opinião da própria mídia. Agora eu quero que você faça uma pergunta a si próprio. Quando na história deste planetinha que nós vivemos, este planeta miserável onde nós estamos, quando um vice-presidente em exercício, com um presidente em exercício também, criticou publicamente o seu presidente ou desmentiu o próprio presidente? Você viu alguma vez isso acontecer com o Alencar, que era vice do Lula? Com o Temer, que era vice da Dilma? Você viu alguma vez o Mike Pence desdizer ou desmentir alguma fala do presidente Donald Trump? Alguma vez na sua vida você chegou a ver isso? Eu nunca vi. Eu não me lembro de um exemplo desse. Porque vice por excelência não é o candidato. O vice simplesmente é candidato junto com o presidente. Sem a presidência, a vice-presidência não existe. Aí ficam dizendo que o Olavo de Carvalho está causando tensões no governo. O Olavo de Carvalho faz críticas aos militares, etc. E isso está causando um problema. O problema é o Olavo de Carvalho, que é um eleitor e que sim influenciou o governo várias vezes? Ou o problema é o Mourão, que faz as declarações que eu vou ler para vocês? Alguém nas manifestações de 2014, 15, 16, 17, etc. ouviu algum cartaz escrito General Mourão tem razão?
Ninguém sabia quem era esse ilustre desconhecido do general Mourão até que ele fosse cogitado e assumisse como candidato à vice-presidência e depois tornasse de fato o vice-presidente. O general Mourão era uma nulidade pública brasileira. E assim que assumiu, como uma garotinha de 15 anos na sua festa de debutante, esperando para subir ao palco com um ator global, ele cede, abre os braços e vira a coqueluche da mídia contra o mal-humorado e polêmico e extremista presidente. Ele surge como uma voz moderada, da razão, como um homem bem sorridente, que fala aquele inglês com sotaque brasileiro. Alguma coisa está errada. Quando o Bolsonaro foi eleito, na live da posse, em cuja live o seu Hamilton Mourão não estava, tinham 3 livros. A Bíblia, um livro do Winston Churchill e o livro do professor Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser idiota. O general Mourão não estava ali. Quando Bolsonaro foi a Washington e estava lá junto com Paulo Guedes, etc., quem foi o intelectual que ele honrou naquela ocasião em Washington? O Olavo de Carvalho. E aí o Hamilton Mourão vem dizer que quem dá bola, quem valoriza as opiniões do Olavo de Carvalho? O seu presidente, o seu chefe, seu general Mourão. O mais conhecido agora como general Conceição, né? Parece Calbi Peixoto se maquiando para aparecer na mídia. O Paulo Guedes, na ocasião em Washington, olhou para o Olavo de Carvalho e disse: o senhor é o líder da revolução, Olavo de Carvalho. Quem valoriza a opinião do Olavo de Carvalho? O seu próprio governante. As pessoas que o colocaram aí, seu Hamilton Mourão. Hamilton Mourão, preste atenção que agora nós vamos mostrar as suas declarações contrárias às declarações do presidente. Vamos começar mais sutis aqui. Aparece o nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, criticando Chico Mendes com toda a categoria, porque sim, Chico Mendes é uma grande figura que deve ser criticada e eu já fiz um vídeo aqui expondo quem foi Chico Mendes, mas depois general Mourão vem a público e desdiz e elogia Chico Mendes. O presidente Bolsonaro foi eleito criticando os movimentos sociais radicais e progressistas, esquerdistas como a CUT, MST, etc. Depois aparece o seu general Mourão se reunindo com a CUT para falar da reforma da Previdência. Que espécie de dissonância é essa? Depois o governo entra e assume com uma tarefa de despetização, de tirar os petistas do governo, de desaparelhar o estamento burocrático brasileiro. E o que acontece? O seu general Mourão critica a despetização encabeçada pelo Jair Bolsonaro e, vamos dizer, tocada, gerenciada pelo seu ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Quem é que está causando confusão? Quem é que está atrapalhando o governo? É o Olavo de Carvalho? É o Carlos Bolsonaro? Somos nós eleitores? Ou é o próprio Mourão? E ainda mais, essa é gravíssima, Bolsonaro foi eleito com uma agenda pró-vida, contra o aborto. Bolsonaro é radicalmente contra o aborto, assim como a maioria da população brasileira, que de fato o elegeu, quase 60 milhões de brasileiros. Ele foi eleito com esta pauta, porque brasileiro é pró-vida e contrário ao aborto. Aparece o general Mourão e diz o quê? Que o aborto deveria ser uma decisão da mulher. Quem é que está desdizendo o presidente? Quem é que está remendando, como diria minha mãe ou meu pai? Quem é que mentiu? Quem é que está traindo o Brasil aqui? É Carlos Bolsonaro? É o Olavo de Carvalho? Quando, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro criticou o STF sobre o seu autoritarismo, que agora está mais claro do que nunca, o que é que o Mourão disse? Não, o PT já falou a mesma coisa. O que o STF decide está decidido. Aí vem Hamilton Mourão e diz um outro negócio, uma outra coisa que também, eu não acredito que vocês ainda não se tocaram que este homem enganou todo mundo, inclusive a mim. Eu fui enganado por esse cara, achando que ele prestava como vice. Ele diz que Bolsonaro sabe que precisa abrir mão do discurso polarizado. Meu filho, Bolsonaro foi eleito por causa de um discurso polêmico, polarizado, forte, veemente e, vamos dizer, quase assim, ideológico panfletário, porra. O Milton Mourão, você percebe que essa questão de polarizar ou não, ser radical ou não, você precisa avisar o outro lado, ou os outros lados, os progressistas, para não serem radicais? Avisar o pessoal do PSOL que se pudesse chegar ao poder e se tivesse a máquina total na sua mão, eles iriam muito possivelmente dar cabo em nossas vidas? Como já anunciaram fazê-lo com a vida do Alan dos Santos, da sua esposa, e da jornalista Fernanda Salles, do Terça Livre? Já ameaçaram o Olavo de Carvalho, já me ameaçaram tanto, já deram a facada no Jair Bolsonaro, e você vem dizer que ele tem que parar com o discurso polarizado. Avise o outro lado, seu general Mourão. Mesma coisa, veja só o Reinaldo Azevedo, que é um dos maiores críticos do governo Bolsonaro, afagando o general Mourão, dizendo que o Bolsonaro precisa parar com radicalismos. É o que eu disse, avise o outro lado para não ser radical. Depois vem Mourão e também ataca, de certo modo, o ministro Ernesto Araújo, que foi, vamos dizer, indicado pelo professor Olavo de Carvalho e disse, não falou o que pretende fazer. Como é que você fala uma coisa dessa publicamente de um ministro de Estado do seu governo, seu general Mourão?
O problema é o Olavo de Carvalho? Você está com inveja do Olavo de Carvalho? Ou você não gosta que ele critique os militares, seu general Mourão? Depois aparece, na época que começou-se lá em janeiro a falar da privatização dos Correios, Bolsonaro estava muito empolgado e favorável a essa questão, que agora parece que se confirmou com Paulo Guedes na entrevista à Globo News. O Mourão dizia, lá no dia 24 de fevereiro, segundo essa notícia, que ele não era favorável à privatização dos Correios. Quando o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, à época, retirou Helena Zabó, que era uma globalista do governo, o que aconteceu? O seu Hamilton Mourão, vice-presidente, criticou a posição do ministro publicamente. Quando o Bolsonaro falou que nazismo era de esquerda, certo ele ou não, o Hamilton Mourão foi lá e desmentiu publicamente. Por que é que então ele não conversou com o Bolsonaro internamente, chegaram a um acordo e não falaram publicamente? Por que que então ele simplesmente não ficou quieto? Por que que ele tem que desdizer o tempo inteiro o presidente publicamente? Quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, vieram as tropas israelenses aqui ajudar no resgate. E Bolsonaro disse que estava assim querendo transportar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém ou criar um escritório lá, alguma coisa. Ele queria fazer alguma coisa nesse sentido. O que é que o Hamilton Mourão disse? Que isso não era bom, que ele não queria fazer isso, que isso não iria acontecer. Desdizendo de novo, remendando o presidente. E depois a Raquel Sheherazade, que foi, assim, da água pro vinho, que agora está enchendo o saco do governo, tá uma crítica, uma boboca, olha que preguiça da senhora Raquel Sheherazade, saiu elogiando o governo, chamando Bolsonaro de vinagre e Mourão de vinho. E aí o Mourão vai lá e curte a postagem dela. E pior, mais grave ainda, se você teve a coragem e o saco de assistir esse vídeo até aqui, Bolsonaro foi eleito com uma pauta armamentista, ou seja, a favor do comércio de armas, da possibilidade do cidadão comprar armas para si e defender-se, que é um legítimo direito nosso, constitucional, moral, humano de defesa. Bolsonaro foi eleito com essa pauta, é uma das suas principais bandeiras. Aí, durante a crise da Venezuela, durante o socialismo na Venezuela, o que acontece? O general Mourão dá esta declaração. Militar, sim. A população que é de oposição e contrária a Maduro, ela está desarmada, não é? E ela tem que estar, né? Porque senão nós iríamos para uma guerra civil na Venezuela, que seria horrível. Vocês viram o que ele falou? Ele disse que enquanto Maduro tiver o apoio do exército, veja só que importante, é bom que a população não tenha armas, é bom, porque senão teria uma guerra civil. O que ele está dizendo? Que enquanto há apoio do exército para um governo, é legítimo que o cidadão não possa se defender. Ele implica que o exército sempre é moral, sempre está certo. Que o exército não tem um lado, que o exército não pode errar porque ele é técnico, porque ele pensa como um positivista, como todo idiota. Então é o seguinte, quer dizer que você é contra então o armamento da população, senhor Hamilton Mourão? Dê uma declaração nesse sentido. Fale se você é a favor da comercialização de armas, como o seu presidente que te colocou onde você está é a favor e a população que o elegeu também o é. Diga isto. Então você está dizendo que a população venezuelana não tem o direito humano de se defender perante uma ditadura que está matando as pessoas de fome, matando as pessoas de fato, prendendo, assassinando, oprimindo. Você acha que essas pessoas não têm o direito de se defender? Que declaração espúria é essa? Para parecer o gostosão. Mourão, você é uma vergonha, você traiu a gente. Eu fui enganado por você. Eu não tenho medo de admitir publicamente que eu fui enganado. E praticamente todos os 60 milhões de eleitores do Bolsonaro foram enganados por tipos como você. Nós não queremos, aí vem a parte final da minha análise, nós não queremos que o Hamilton Mourão saia da vice-presidência. Porque daí nós temos um possível vice que é o Maia. Eu não estou afim de ter o Maia como um vice, um possível vice quando o Bolsonaro sai do país, etc. Não, não. O que nós precisamos é que o Mourão fique quieto, ou alinhe-se com o governo. Como eu acho difícil, porque ele é vaidoso, alinhar-se com as falas do presidente, que fique quieto. Resuma-se a função de poste, que é cobrir a vacância temporária da presidência da República. Mourão, nós não fomos os seus eleitores. Você não foi eleito por sua causa. Você foi eleito por causa de Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro foi eleito pelo clima cultural criado principalmente pelo professor Olavo de Carvalho e é alimentado por aqueles seus propagadores ou pela sua caixa de ressonância na internet, que são pessoas como eu. Hamilton Mourão, você não representa ninguém senão os interesses da maçonaria e de um grande grupo do exército que parece que não quer que Bolsonaro fale ao público e não quer que Bolsonaro, de fato, assuma e exerça a presidência e que são incapazes de reconhecer o erro que cometeram em 20 anos de governo militar, de que, de fato, dizendo que iriam acabar com os comunistas, abriram espaço para que eles tomassem o país inteiro.